Boa tarde a todos, aos que se encontram aqui na nossa sede, aos que nos acompanham através do Facebook, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados e acolhidos pela nossa casa. Aqueles que desejarem a magnetização das águas podem separar um recipiente, que ao final da atividade os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Então eu peço a todos que me acompanhem na prece, em pensamento. Vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai, asserenando os nossos corações, calmando os nossos pensamentos, pedindo a presença amiga e amorosa de Jesus, através dos benfeitores espirituais, abnegados amigos que nos auxiliam nessa casa, que preparam essa casa com muito amor para nos receber. Que esses irmãos nos inspirem a introjetarmos dentro de nós os ensinamentos de Jesus, que serão abordados através da exposição doutrinária dessa tarde, e que através desses ensinamentos levados para o nosso dia a dia, sejamos pessoas melhores com o nosso próximo, mostrando um pouco mais de amor, de compreensão, de humildade, benevolência, caridade e indulgência. Assim, certos desse amparo espiritual, desses abnegados amigos, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. O tema de hoje será conduzido pelo seu Valmor Valente e ele vai falar um pouquinho sobre a rede. Seja bem-vindo, seu Valmor. Obrigado. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos de crença, que possam estar nos assistindo nesses canais virtuais. Agradecemos primeiramente a direção da casa por ter nos convidado para esse trabalho. E são poucos trabalhos que nos pedem para falar sobre parábolas, né? A gente estuda, mas estuda temas, títulos. E a nossa irmã que nos convidou pediu para nos falar sobre a parábola da rede. Então nós vamos ler toda ela aqui, em Mateus 13, de 47 a 50, depois nós vamos intercalando a cada versículo, vamos buscando trazer para os dias de hoje o que Jesus Cristo quis dizer há tantos tempos atrás. Então sabemos nós que Jesus Cristo falava por parábolas, porque o homem da época não tinha condições de entender aquilo que nós temos, com a nossa inteligência que adquirimos durante esses 2000 anos, temos condições de entender. Então o mestre falava ao povo que estava à sua volta de acordo com os costumes, com as tradições, com os seus hábitos. E ele usava a todo momento o lugar que ele estava para trazer as lições e os ensinamentos das leis de Deus e dos seus próprios ensinamentos da questão ética das leis do Pai. E essa parábola, a parábola da rede, só está escrita, só Mateus escreveu essa parábola. Nos outros apóstolos, os outros evangelistas que escreveram os evangelhos, não tem essa parábola. Eles falam na rede, falam em coisa meio parecida, falam lá no joio do trigo, lá tem um versículo sobre a rede, mas a parábola da rede, só quem escreveu é Mateus. Então, se nós procurarmos ela, tem que ir em Mateus 47, 50, que vai ver essa parábola. E Jesus Cristo, então, nessa parábola, como diz, ele é a última parábola, são 7 parábolas sobre a questão de como entrar no reino dos céus. E essa aqui é a 7ª parábola que o mestre fala para os apóstolos e para o povo que está à sua volta sobre essa questão. Então, nessa parábola, ele diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada no mar que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam para a praia e sentados, junto o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será o fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha ardente.
ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus 13, 47 e 50. Então nós vamos ver que lá no versículo 47, nós vamos por partes, ele diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede, lançada ao mar em que apanha todas as qualidades de peixes. Então o mestre fala desta forma, num diálogo que os pescadores da época podiam entender. Então todos sabem lá que é uma rede, que é lançado do mar, lançado que apanha toda a qualidade de peixes. E para nós trazer para o dia de hoje, nós temos que fazer uma reflexão muito mais profunda. Como eu disse no começo, nós já temos a inteligência suficiente para poder transcrever o que o Cristo falou, vamos dizer assim, lá no ano 1 da nossa era, para o ano 2022. Então, assim, podemos dizer, então, meus amigos, que essa rede que o Mestre está falando são as leis de Deus. São o amor que ele transmite através dessas leis, que foi derramado sobre todos os seus filhos, a qual ele criou. Então, a rede que ela abrange a todos, a toda a nossa humanidade, e nós não temos o porquê dizer que não conhecemos. Podemos até dizer que eu nunca ouvi, que nunca ninguém me disse, mas infelizmente o homem tem esse hábito de dizer que, eu não sabia de nada. Mas ela estando escrita na nossa consciência, e todo homem, sendo ele os instintos maus, ou por lado perverso, ele sabe que o ato dele é contrário à lei, sabe que o ato dele está machucando o outro, ele sabe. Mas como ele tem esse instinto perverso e mau, ele não sabe as consequências e nem dá muita importância no que o outro vai sentir, no que o outro vai passar. Mas ele sabe que está errado, sabe que é ruim, porque ele não gostaria que fizesse com ele as mesmas coisas. Mas ele está naquele instinto de maldade, então para ele não se interessa muito o que o outro vai sentir ou deixar de sentir. Mas ele sabe. Mas então as leis de Deus estão nas nossas consciências. Então ela vem derramar sobre o homem tudo aquilo. E isso começa dizendo, derramar sobre os homens as leis do Pai. E a nós compete. A nós compete a praticar essas leis. Então, quando ela é lançada, como ela é lançada em toda a humanidade, ela não escolhe crença, não escolhe cor, não escolhe religião, não escolhe estado social, estado financeiro. Simplesmente ela está lançada sobre nós. E são todos esses conhecimentos, são todos esses ecos que dá na nossa consciência do que é certo e o que é errado, que eu tenho que buscar e refletir mais em cima. Porque quando eu estou fazendo uma coisa contrária à lei, a nossa consciência nos acusa que aquilo não está correto. Mas eu tenho os meus princípios, eu tenho a minha tradição, eu tenho a minha cultura. Então o homem, para agir no dia de hoje, ele se baseia em cima daquilo que a cultura do seu povo lhe diz, aquilo que a tradição lhe diz, aquilo que as leis do seu povo diz que é certo e que é errado. E ele, dentro da sua inferioridade ainda, ele se baseia em cima dessas leis. Então, embora a sua consciência esteja lhe dizendo que aquilo não é correto, que não é justo, mas a lei lhe ampara. Assim ele faz. Em todas as épocas da história da humanidade, sempre foi assim. E hoje ainda é assim. Então, as pessoas têm que ter o furo da lei. Quer dizer, a coisa faz uma coisa errada, sabe que está erradíssimo, mas tem alguém mais esperto que sabe que lá na lei tem um item lá que diz que ele pode fazer. Mas ele, em sua consciência, sabe que está errado. Mas a lei, a consciência está... Então ele não pode dizer que ninguém lhe disse. A sua consciência ele cobra. Que após o nosso desencarne, meus irmãos, a primeira coisa, as únicas duas coisas que o espírito se importa quando está no mundo espiritual, depois do seu desencarne, é o que eu fiz de bem e o que eu deixei de fazer de bem ou de bom. Então ele passa o tempo se preocupando, o bem que ele fez e o mal que ele fez. Aí que está o grande sofrimento do espírito no mundo espiritual. Porque o resto, apesar de alguns companheiros dos trabalhos mediúnicos se manifestam, dizendo estar interessado nas suas coisas materiais, porque assim ele acha que está vivo ou coisa parecida, mas a sua consciência sempre está lhe acusando o que é que ele fez de errado. E é uma das grandes lutas que ele faz no mundo espiritual para recuperar o tempo perdido. Mas esse tempo perdido ele só vai achar
quando reencarnar novamente. Então, dentro dessas leis que estão na nossa consciência, nós podemos destacar aqui os fundamentos da nossa doutrina espírita, que são as leis divinas. Então, são a existência de Deus, que vem sendo dito em todos os tempos, desde Moisés foi dito a existência de Deus, e a doutrina espírita não poderia ser diferente. O primeiro fundamento nosso é crer na existência desse ser tão poderoso, que nos dá a condição de vida e misericordioso conosco, a imortalidade da alma. Esse já é um fundamento que, apesar de ser falado em todas as épocas da humanidade, mas a única que aceitou de braços abertos e tem argumento suficiente para dizer que nós somos seres eternos é a doutrina espírita. Então ela vem nos dizer que nós somos seres imortais. E se vamos ler a história todinha, vamos começar lá para o Sócrates, que é o nosso filósofo mais famoso, ele lá já fala. Ele tem o Platão escreve um livro, Fédon, que fala só praticamente sobre a imortalidade da alma. Então ele prova por A mais B aos seus discípulos na época, e prova para o homem, mas só que o homem em si, com toda a sua inteligência, não quer aceitar, mas está lá escrito, é só refletir e está provado. Então o Sócrates prova isso. E a doutrina espírita vem, 2.300 anos depois de Sócrates, e fala da mortalidade da alma, que nós somos seres imortais. E nós assim abraçamos essa ideia, e é em cima dessa ideia que nós conseguimos ter força e coragem para fazer as coisas que nos pede e lutar contra os nossos vícios. Temos o terceiro fundamento, a comunicabilidade com os espíritos, a capacidade que o homem tem de falar com os nossos irmãos encarnados, que eles não estão longe de nós, eles estão aqui. Nós estamos aqui entre 20, 25, 30 pessoas, mas sabemos lá quantos espíritos encarnados estão à nossa volta, ouvindo, se acotovelando sobre nós. Então eles não estão lá no céu, eles estão aqui ao nosso lado, que nós é que pertencemos ao mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que pertence à Terra, não. É a Terra que pertence ao mundo espiritual. Então nós fazemos parte desse mundo de espíritos. Só que nós aqui somos encarnados, como se diz no jargão espírita, e eles, os mortos, chamam de desencarnados. A pluralidade dos mundos habitados. Isso aqui também vem pela doutrina espírita, é aceito, porque se nós temos diversas reencarnações, não é só aqui nesse planeta que nós nascemos. E se nós vamos ver a escala espírita, tem diversas classes ali, e perguntamos, mas se eu me torno bom, aonde é que eu vou morar? Qual planeta eu vou morar? No planeta igual à Terra, novamente, cheio de prosfiação? E aquele que está o primitivo, vai morar comigo aqui nessa Terra? Então tem diversas escalas. Então, Jesus Cristo nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. E a doutrina espírita vem com mais transparência nos contar realmente que todos os mundos são habitados. Embora o homem, ainda dentro da tecnologia avançada que tem da ciência aeronáutica, não conseguiu ver ainda, e nem vai ver tão cedo, mas os espíritos superiores vêm nos contar, a doutrina espírita vem nos dizer que todos os mundos são habitados. E a reencarnação, essa famosa incógnita, que praticamente nem outra crença aceita, a não ser aquelas espiritualistas, porque se não aceitar a imortalidade da alma, não tem como aceitar a reencarnação. É uma lógica. Se eu sou um ser imortal, e eu fui criado simples e ignorante para chegar à perfeição, numa encarnação só, numa vida só, numa existência só, eu não consigo fazer isso, então eu tenho que ter outras vidas, outras oportunidades para aprimorar meu estado espiritual, moral e intelectual. Então vem a reencarnação, que são as idas e vindas que o espírito dá, quando ele desencarna ou morre, vai para o mundo espiritual, que é o nosso lar eterno, para poder evoluir, ele volta à matéria novamente, e assim sucessivamente. O Kardec chama essas idas de volta às reencarnações. Então esses são os 5 fundamentos da nossa doutrina. E dentro dele vamos para o ensinamento de Jesus Cristo, que nós estudamos diariamente praticamente. É esse um dos maiores fundamentos da nossa vinda à casa espírita, é adquirir saber o que o Mestre disse para poder aprimorar nosso estado de espírito, aprimorar nossa moral, é através do ensinamento do Mestre Jesus Cristo. E a lei do amor é que cobre todos os pecados. Né? Sendo Deus misericordioso, justo e bom, ele usa da lei do amor para conosco. Assim nos perdoa nossos erros, nossos equívocos,
uma vez nós arrependemos. E de acordo com essa parábola, nós temos que voltar aqui para ressarcir aquilo que eu fiz de errado. Dessa forma, meus irmãos, como diz aqui nos meus apontamentos, né? A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema, escrita por Deus em nossas consciências, que é ministrada a todos os homens, de todas as raças e todos os credos, sem exceção. Finalmente, a rede, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que ele havia transmitido, ensino bastante explicativo do reino dos céus com todas as suas prerrogativas. Então ele se considera como a última parábola dessas do reino dos céus, porque ele pergunta ainda mais adiante, acho que é no versículo 51, que não está aqui, Jesus Cristo pergunta aos apóstolos ou àqueles que estavam ali, entenderam tudo isso que eu disse? Então os apóstolos entenderam, assim como nós podemos entender hoje, porque os apóstolos recebiam as orientações mais transparentes ao final do dia, quando ia lá falar com o mestre na sua reuniãozinha lá, para ver os trabalhos do dia, o mestre falava com eles claramente as leis de Deus. E ele faz essa pergunta aos apóstolos. Entenderam o que eu disse? Isso vem dizer para nós, entendemos o que está dizendo? Que nós estamos, que recebemos tudo, as leis de Deus estão na nossa consciência? Então, no versículo 48 ele diz assim, estando cheia a rede, a puxo para a praia, e sentado junto que é bom em vasilhas, mas que não presta debitam fora. Então veja que o mestre está dizendo, e trazendo para os dias de hoje, vamos ver que a rede cheia de peixes de toda espécie, desculpe que voltou para trás aqui. Então, uma vez que essa rede é puxada, meus irmãos, é o momento então que vem a cobrança. As cobranças do que eu fiz, de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu sei. Dessa forma, essa puxada de rede que você está se dando aqui é o período em que a Terra vai começar a ver as grandes transformações. Transformações sobre a nossa Terra já houve muitas. Então nós pegamos aqui, vamos lá na Idade Antiga, que terminou na queda de Constantinopla. Depois vem a Idade Média, né? Até 1453 por aí. Da Idade Média vem a Idade Moderna, e da Idade Moderna vem a Idade Contemporânea. Então, a cada fase dessas idades, dividida pelo homem, houve um acontecimento, e as coisas mudaram. Na Idade Média, houve o domínio total do clero sobre a humanidade. Por 10 séculos, o clero comandou as mentes dos homens sobre a terra, e que na história se conhece mais como a Idade das Trevas, porque houve muitos crimes, por causa da Inquisição e do Santo Ofício, por causa do equívoco de entendimento das leis de Deus e do ensinamento do Mestre, houve essas grandes mortalidades. Então, depois vem a Idade Moderna, é quando os filósofos, pensadores, pesquisadores começaram a se revoltar quanto à imposição da igreja, e começaram a argumentar contra aquilo que a igreja vinha ensinando. Então surgiu os grandes filósofos, né? René Descartes, Spinoza, Galileu Galilei, Giordano Bruno, enfim, tantos outros que vieram contestando a igreja daquilo que tinha que fazer. O nosso irmão Lutero, que ele veio com a missão de reformar a igreja, mas não da forma como está reformada. E ele tentou fazer isso, mas não conseguiu, porque o homem, depois que Lutero morreu, corromperam aquilo que ele tinha deixado escrito, mas ele veio com a missão de reformar a igreja, porque ela estava muito corrompida. Então já na Idade Moderna, esses homens apareceram, e na Idade Contemporânea apareceram os grandes homens de hoje, os grandes filósofos de hoje, conhecemos, foi quando a filosofia se repartiu. Porque até então, naquela época, para ser filósofo, eu tinha que ser médico, físico, químico, astrônomo. Eu tinha que ser todas as profissões que nós podemos imaginar, o filósofo tinha que ter. Aí ele é considerado um bom filósofo. Já em 1700 e pouco, logo após a Idade Contemporânea entrar, houve a divisão dessas diversas profissões. Foi quando aí surgiu o químico, o físico, o psicólogo, o psiquiatra, o astrônomo, foram divididos nesse período em diante, porque eles começaram a ver que um só não podia ter tudo ao mesmo tempo. E a gente sabe que não.
nós não conseguimos saber tudo ao mesmo tempo. Então, de lá para cá, na idade contemporânea, que surgiram as profissões, foram se dividir da filosofia e surgiram as diversas profissões. E na idade de hoje, mesmo, podemos chamar a idade pós-contemporânea, que devido à evolução da tecnologia, nós demos um passo grande. E o nosso tempo está correndo. Mas é grande, a gente tem que se surpreender com isso, meus amigos. Quer ver? Eu conto a história rapidamente, já que eu sou militar. Quando eu fui para a Amazônia, eu, para falar com o meu chefe lá, eu liguei às 1h30 da tarde e esperei ele até 5h30 da tarde me retornar o telefonema. Porque a minha ligação foi para o Rio de Janeiro, depois foi para Belém do Pará, de Belém do Pará foi para Macapá, onde é que eu fui, depois que voltou a ligação. Tinha sido passado 5 horas. Aí eu fui embora para Macapá, 3 meses depois que eu cheguei lá, foi inaugurada uma antena lá em Manaus. Eu já pegava o telefone aqui e ligava direto com Porto Alegre. Então vê que o salto foi enorme. A tecnologia de hoje, me lembro também a questão do celular. Apareceu aqui no Brasil, 93 ou 94, por aí, né, do século passado. Então eu me lembro que tinha um major no quartel que tinha, nós chamávamos de cebolão. Era um telefone desse tamanho, assim, que ele pendurava na cintura, dava aquilo balançando lá, parecia um tijolo na cintura. Era o celular. Daqui a pouco ficou pequenininho assim e agora aumentou de novo. Então veja, a tecnologia vem aumentando. E a Terra vem passando por essas transformações. Mas junto com ela, infelizmente, a transformação moral não tem acontecido. Então por isso que há, meus irmãos, essa puxada de rede está trazendo essa transformação, mas no momento que ela traz e mostra a transformação da nossa Terra, do nosso período, não mostra a transformação moral do homem. E assim, então, a cada momento que nós fizemos a nossa escolha, é uma transformação nossa. E é isso que nós temos que fazer. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu o livre-arbítrio para fazer a nossa escolha. Infelizmente, nós não fizemos. E o processo de seleção chegou. E quando Cristo falou lá atrás, sobre essa parábola que ia haver a puxada e ser escolhidos os maus dos bons, ele está falando no dia de hoje. É quando a nossa terra, vai sair de um ciclo de crescimento para um outro ciclo, um patamar mais superior. Porque a terra ela era de prova e expiação, ou era. Até um tempo atrás ela era. Porque os mundos, eles são de primitivo, depois vem prova e expiação, vem de regeneração, mundo das luzes, enfim. Isso não é porque os espíritos que estão aqui na terra evoluíram. Não, é porque a terra já está estabelecida. Que um certo período da sua história, ela é a sair do mundo de prova e expiação para a regeneração. E já chegou. De acordo com o nosso irmão de volta, em 2015, a Terra entrou no mundo de regeneração. Mas nós estamos na transição. E essa transição, que se está falando aqui, onde haver as escolhas, os bons é ficar, os apóstolos guardar, e os ruins é botar fora. É nesse momento que começou as escolhas. É por isso que nós vemos, parece que o mundo vai acabar amanhã, de tanta mortandade, de tanta maldade que há nesse mundo, e nós muitas vezes nos desesperamos, achando que não tem jeito. Mas tem jeito, meus irmãos. Se nós saímos lá da antiguidade, que era uma barbárie total, e passamos por todos esses séculos, e chegamos em 2022, já com a consciência mais avançada, mais inteligente, com a moral um pouquinho superior, isso passa. Como disse o nosso irmão Chico Xavier, tudo passa. Basta eu saber o que é que eu estou fazendo para auxiliar nessa mudança. E aqui, meus amigos, então, a transformação é coletiva. E depende das informações que eu recebo e depende das informações que eu repasso. E nesse contexto, então, o mestre diz no versículo 49, assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E é nesse momento, então, que começa a haver aquela separação dos peixes, começa a haver no dia de hoje. Vai a separação através das consciências. Não vai haver ninguém para nos puxar, tirar debaixo da rede e colocar fora. Não, a nossa consciência, que vai nos dizer aonde é que eu estou colocado. Foi aquilo que eu disse. No mundo espiritual, que a minha consciência me chama a atenção. E eu digo um fato aqui interessante. Um trabalho mediúnico há poucos dias atrás. O Espírito está falando comigo, né, que eu estava orientando ali no trabalho mediúnico. E ele não era um espírito sofredor, mas ele estava contando a história do mundo em si, falando conosco.
Pois é, está aí, quanta maldade, quanto sofrimento. Aqui na casa está cheio de gente, a maioria são sofredores e tal. Aí eu disse assim para ele, meu irmão, acho que é a separação do joio e do trigo. E ele numa calma disse, não, a separação do joio do trigo é feita aqui em cima, não é embaixo. E eu tomei uma surpresa. Que a separação do joio e do trigo não é feita aqui enquanto estivermos vivos, meus amigos. Ela é feita assim, após o nosso desencarne, quando chegamos no mundo espiritual, é lá que a nossa consciência faz a separação. E quando estamos aqui, eu sei das coisas, a consciência me diz que está errado, mas eu não faço como deve ser feito. Eu prefiro fazer da minha forma, dentro do meu orgulho e dentro do meu egoísmo. Então a separação do joio e do trigo está após o meu desencarne. É lá, quando eu desencarno, que a minha consciência me acusa. Para onde é que eu vou? E nessa transformação toda aqui há dos mundos, como nós estávamos falando, então nesse momento, para onde é que eu vou, que começa as grandes transformações. E como está escrito no último livro do nosso irmão Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, para quem já leu, está escrito lá muito claramente para onde é que vão os companheiros que não estão voltados para o bem. Em outro livro, que eu não recordo o nome agora, também fala que a partir de 1945 para cá, quem não está com o sentimento voltado para o bem, começa a se dirigir para um outro planeta, de acordo com suas intenções, de acordo com seu nível espiritual. E esse último livro nos conta claramente o que está acontecendo com esses companheiros voltados para a maldade. Mas não é Deus que faz a separação. É a nossa consciência que diz para onde é que eu vou. Então essa separação que o Jesus Cristo nos diz. A separação dos bons e dos maus começa através da nossa liberdade de agir. E dessa forma, aqui na Terra, para existir esse mundo que nós estamos procurando de regeneração, só vai povoar espíritos com sentimentos bons ou voltados para o bem. Então, como diz o nosso companheiro, não adianta parecer ser. Tenha que ser. Porque na hora, aqui não, eu pareço ser. Mas na hora do meu desencarne acabou como se diz, essa ilusão. Eu desencarno, sabe, esperando que seja bonzinho, e quando me acordo do outro lado, já do lado esquerdo, daqueles que são maus. Porque o meu ser, o meu estado espiritual é o que diz quem eu sou. Então a necessidade que nós temos de fazer o máximo, de renegar os nossos instintos maus, os nossos vícios, para que eu possa. Não que eu seja ao desencarnar, que eu vá me acordar do lado direito. Mas eu tenho que fazer a coisa boa porque é um dever. É um dever nosso fazer o bem ao nosso próximo. Então eu não posso fazer o dever pensando, bom, faço bem aqui porque quando desencarnar eu vou estar do lado direito. Não. Aí eu estaria com segundas intenções. E eu não sei lá se vai ter essa oportunidade. É como disse o nosso filósofo Immanuel Kant. Se é para fazer o bem, é um dever. Faça e ponto. Não tem um mas. Que muitas vezes o homem tem o hábito de colocar. Não, mas, não tem mas, meus irmãos. É para fazer o bem, é para amar o próximo, ame. E Jesus Cristo não disse, não, mas se teu fulano é assim, se o fulano é assim, tu não pode amar. Não, ele não disse isso. Ele disse, ame teu próximo a si mesmo. E ponto. E acabou. Se eu quiser botar um mas, estou querendo lesar a lei. Estou querendo burlar alguém. Então eu tenho que ser, não só parecer ser. Então o mundo não vai acabar diante dessa catástrofe que eu estou passando, tanto material como moral. O mundo não vai acabar aí. Isso tudo significa um ciclo evolutivo da nossa humanidade que está passando nesse momento, como os diversos ciclos que nós já passamos, das idades que nós passamos, e cada um teve as suas vantagens. Hoje nós estamos passando, vamos dizer assim, por um último ciclo da nossa terra em prova e expiação. Que depois dessa nós entramos no mundo de geração de fato, porque nós já estamos nele. Mas já está vendo essa mudança. Então eu dou um exemplo de vez em quando. As irmãs, as senhoras que sabem, vão fazer uma mudança dentro de casa, fazer uma construção dentro de casa. E aí entra areia, entra o empregado, entra o pedreiro, entra o cimento, e a casa fica uma imundície, cheia de pó, e ela não pode fazer nada. Porque outro dia ele volta novamente e começa a bater na parede de novo. Então é aquela transição para quê? Que ela está fazendo a reforma na casa para ter uma casa melhor,
mais espaçosa, mais bonita, como ela quiser. E o nosso mundo está passando dessa forma. Nós estamos fazendo uma transição que está havendo de tudo. Para que nós possamos chegar nessa casa nova, nós precisamos passar pelos dias de hoje. E a consumação dos séculos, como fala o Mateus lá em 13:49, é uma coisa natural. Faz parte do nosso ciclo de evolução, tanto do planeta, que sai de um ciclo de pró-expiação e entra num ciclo de regeneração, como o nosso, que saímos de um ciclo de maldade, perversidade, orgulho e egoísmo, e procuramos entrar dentro da bondade, do amor, do carinho, da compreensão e por aí. Mas tudo isso que eu falo no começo está na nossa consciência. Então é necessário, para que haja essa bondade excelente no nosso mundo de amanhã, é necessário que não haja elementos com segundas intenções voltadas para o mal, para que não venha atrapalhar o ciclo evolutivo da nossa Terra. Então esses companheiros, como eu já falei, ao desencarnar, tomam sua consciência, automaticamente se afastam do nosso planeta, desse novo, do campo energético da nossa Terra, porque eles não pertencem a esse campo. Ele não consegue ficar aqui dentro. Então, como se diz no jargão popular, ele vai buscar a turma dele. E a turma dele está lá no outro planeta de pró-expiação, coisa parecida. Então, todo aquele que não tem esse campo voltado para o bem, ele automaticamente ele se retira. Não porque ele queira ou alguém está empurrando ele. Não. É porque a sua consciência lhe diz: aqui não é meu lugar e eu não consigo entrar. Mesmo que ele faça força, ele não entra, porque o campo energético da Terra está mudando. E ele não estando no mesmo nível, ele não vai entrar. Então, dessa forma, irmão, todos os espíritos que estão aqui serão excluídos. Não excluídos porque alguém vai puxar, mas porque ele, por sua consciência, automaticamente vai se retirar. E Deus assim permite, por quê, meus amigos? Porque sendo Deus misericordioso, justo e bom, ele permite que eu busque a minha felicidade. Porque ninguém ganha nada de graça. Se quiser ser um espírito evoluído, um pouquinho mais o outro, então faça, que está na nossa consciência. Faça o que Jesus Cristo nos ensinou, por 3 anos passou ensinando ao homem. Tenha coragem, se desgaste, se liberte do seu egoísmo, do seu orgulho, dos seus vícios. É essa a maneira de ser feliz. Mas, como eu já disse, não se liberte para ter o direito de, mas se liberte porque é o dever ser bom. Porque nós somos, para Deus, todos nós somos bons. Mas só que nós damos umas derrapadas na nossa estrada e Deus fica assistindo. Bom, ele vai voltar. Agora, a volta compete a nós. Ele dá oportunidade, que são as reencarnações. Volte e começa tudo de novo, ou começa onde é que parou. Então chega o progresso do nosso mundo. Aonde nós vamos entrar, vamos dizer, nessa idade das luzes, que assim que teve a idade das trevas, podemos dizer que seja a idade das luzes, a próxima idade da nossa Terra, que nós não sabemos. Sabe quem, né? Quem vai chegar lá? Dessa forma, então, meus amigos, temos ainda mais um aqui, não. É o 49 e o 50. Eu vi o versículo 50 de Mateus que diz: e os lançarão na fornalha ardente, ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa fornalha que o mestre falou para os homens, que entenderam na época, e como diz aqui no nosso irmão Gaibai Schutter, que fala numa parábola da rede, é o fogo depurador, são as reencarnações que nós temos aqui para passar. Então, se hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo, passando por provas, por dores, né? É uma necessidade que tem que passar. Nós, quando passamos por esses momentos de dor e sofrimento, é uma necessidade para nós regenerar, para recuperar o tempo perdido que tivemos no passado. Então, nesse momento de transição, meus amigos, o que passa no nosso planeta, caracteriza-se para sermos os escolhidos, ou sermos aqueles a ser os aspirantes à felicidade, os nossos valores morais. O restante nada influi, a não ser a nossa matéria. O que vai interessar muito para nós possamos fugir de provas, que são os ranger de dentes, fugir de reencarnações dolorosas no futuro, e fugir de um outro planeta igual a esse, que ninguém quer voltar para um igual a esse, mas se melhor, é fugir de todos os nossos vícios, buscar os ensinamentos de Jesus Cristo, e fazer de nós um campo de luz, que onde nós formos, nós possamos sempre levar conosco a palavra amiga, solidária, fraterna,
sempre estando disposto, sem colocar um mas no caminho. Porque no momento que eu colocar um mas para ajudar o outro, eu já pensei 2 vezes. E quando eu penso 2 vezes, eu coloco os meus vícios no caminho. Daí eu começo a pensar, faço ou não faço? Devo ou não devo? E nós não temos mais esse período. Então eu recordo aqui que a minha mãe dizia, quando eu me recordo, sempre quando a coisa estava meio turbulada em casa, que nós éramos 7 irmãos, ela dizia, olha, os tempos estão chegando. Meus irmãos, nós chegamos em 2022 e o tempo acabou. Não existe mais tempo. O tempo não chega mais, nós já estamos dentro dele. E agora só compete a nós cumprir a lei de Deus e o ensinamento do Mestre Jesus Cristo. Assim eu agradeço a todos pela atenção, os companheiros nos acompanharam. Que a paz de Deus Jesus esteja com todos. Muito obrigado. Muito obrigada, seu amor. Então, vamos nos encaminhando para a etapa final da atividade e eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. Então, ainda com o pensamento elevado ao alto, pedimos a esses abnegados irmãos, amigos espirituais, que nos envolvam em luz, em paz, em serenidade, que cada célula do nosso corpo seja beneficiada com essas bênçãos, que aqueles a quem estamos direcionando o nosso pensamento também recebam esse passe, aqueles que estão em casa nos acompanhando, que também recebam esses benefícios do passe. Que os amigos espirituais visitem os nossos lares, cômodo por cômodo, deixando em cada ambiente essas bênçãos de harmonia, de paz, de equilíbrio, de serenidade. Pedimos ainda a esses abnegados irmãos a magnetização das águas expostas e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos desse amparo, desse envolvimento em amor, em bênção, em luz, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Que possamos todos voltar para os nossos lares acompanhados dos nossos protetores. Obrigado. Eu acho que